gente vai falar agora sobre o episódio chamado Brinquedo. Eu fiquei um pouco, assim, sem entender muito bem as razões da Netflix ter traduzido alguns episódios e não ter traduzido outros. Por exemplo, Bête Noire, o bicho-papão, eu precisei explicar. Enquanto Plaything, que é algo de brincar, talvez fosse desnecessário. Inclusive porque brinquedo não é a melhor tradução. Mas tudo bem. Eu deixei por último os episódios que me parecem menos complexos, menos intensos, em comparação com os 3 primeiros que eu já analisei e postei. Tá? Em Brinquedo, nós temos uma série de clichês que, honestamente, aí eu vou defender o meu senso crítico ao longo do vídeo, tá? Então, não, se você gostou e veio ver, aguarde, que eu tenho minhas colocações a fazer. Então, vamos lá. O cinema dos anos 80, dos anos 90, do início dos anos 2000, até hoje, explora uma espécie de busca por nível de consciência, seja por meio de substâncias alucinógenas, né? O tal eu quero alcançar o nirvana, seja por meio da tecnologia. A IA generativa, que surgiu mais recentemente, abriu assim um monte de possibilidades para se explorar a ficção nesse campo. Tá? Eu falo surgiu, mas esse agora a gente abre o quadro, né? Ela já está aí há algum tempo. O boom comercial é que é mais recente. Então, nesse episódio, nós temos uma cena muito trivial. Um personagem que inclusive lembra muito 2 personagens icônicos da ficção. Um é o personagem o cientista de Volta para o Futuro, e o outro é o cientista do filme Independence Day. Os dois, né? Sujeito mais envelhecido, cabelos loiros, com um jeitão meio de maluco. Esse indivíduo, ele tenta furtar uma garrafa de uísque, embora a realidade, né, naquele momento, 2034, se não me engano, é uma realidade em que, uma vez que o furto é cometido, a loja automaticamente se tranca. Então, é mais ou menos como criar uma cama de gato para ser preso. Mas ninguém desconfia disso, ninguém levanta essa hipótese. Imagino que ele seja só um maluco. E ele é levado, né, a uma delegacia. Em princípio não há nenhum tipo de antecedente, até que a coleta de dados mais aprofundada revela que ele é suspeito por um assassinato cometido anos antes. Aí há um flashback que nos leva a um momento em que esse homem velho era jovem. E pelos cálculos, a gente presume que ele seja ali dos anos 90, o jovem. Talentoso. Ele era uma espécie de crítico de games. E havia uma celebridade no mundo dos games, tipo um George Lucas, né? Acho que muitos não vão saber quem é, mas dá para pesquisar aí. Ou Sid Meier, S-I-D-M-E-Y-E-R. E aí eu vou aproveitar e vou fazer um apelo. Gente, por favor, se alguém é bom em caçar conteúdos e conseguir o drive para instalação no emulador de Windows do Civilization 2, um jogo dos anos 90.
Eu ficaria muito grato se vocês me ajudassem a voltar a jogar. Nostalgia, pura nostalgia. Que é um elemento explorado, muito explorado, em toda a série Black Mirror. Com o passar dos anos e das temporadas se atualizando, essa nostalgia tem se tornado mais intensa e mais evidente. Então, quando nós voltamos ao passado, tá lá o homem velho que subtraiu ou tentou furtar o uísque, trabalhando na edição de uma revista, com as limitações que a tecnologia tinha nos anos 90. Por exemplo, o início dos anos 90, a internet não tinha ainda recursos para conectar jogadores. E havia esse cara meio George Lucas ou Sid Meier que aceita dar uma entrevista, falar com esse rapazinho para que ele possa fazer uma crítica a um jogo que ele vai lançar. E ele vai até o local e o rapazinho todo direitinho, todo assim, né? Não às drogas, ele é convencido ao uso de um alucinógeno, LSD, para conseguir entender o que aquele criador genial havia feito. O que ele havia feito? Ele havia criado uma espécie de mundo alternativo em que personagens de videogame jogam. Tipo, é um Minecraft, né? O SimCity, o que foi, por exemplo, né? São tantos joguinhos em que os personagens começam a emular comportamentos que são humanos. E são jogos muito de interface muito tosca. Aí não há como saber, né? Até um momento chave se aquelas criaturinhas, né? Elas são sencientes, como esse rapazinho que é o homem mais velho que rouba o uísque defende que são, ou se eles apenas estão reagindo como reagiriam, né, a uma situação qualquer, porque foram programados para isso. Então, assim, imagina uma tela em que você vê um monte de bonequinhos todos iguais andando e vão para lá, vão para cá, vão para lá, para cá, vão lá, para cá. E aí você pode construir pontes para eles atravessarem um rio, pode construir uma muralha para que eles se protejam do inimigo. Mas e se você, né? E se você quiser sacanear? Como fazer, por exemplo, um cercado e começar a jogar pedras para esmagá-los? Será que eles vão reagir? Eis que, depois que o desenvolvedor some, e esse rapazinho fica obcecado pelo jogo, ele precisa de quem lhe forneça o LSD. E o fornecedor é alguém que passa um tempo na casa desse rapaz, desaparece. O fato é que ele vai levando essa vida, né? Continua escrevendo as críticas a jogos de videogame, mas a devoção dele é ao jogo. Ele acredita que está dialogando com aqueles serizinhos. Parecem uns minions, são amarelinhos também. Um monte de fandango de perninha e bracinho e macacãozinho, por assim dizer. Só que ele se perde, né? Ele passa às vezes dias sob o efeito do alucinógeno para conseguir entender o que estão falando com ele. E, né, parece haver um plano gigante que levará anos a ser desenvolvido. Esse fornecedor de LSD aparece um dia e ele é o sujeito que faz uso da substância pura e simplesmente de forma recreativa, né? E eu menciono o LSD por 3 questões. Primeiro, é importante lembrar que o ácido lisérgico foi desenvolvido, segundo as fontes oficiais, para os soldados americanos
estadunidenses na Guerra do Vietnã, né? Para que eles vencessem o medo. Na alucinação não teriam medo. Há muitas implicações éticas nisso. Depois, porque a substância não é contida para esse uso bélico. Ela se torna comercial, até fácil de ser sintetizada. E depois porque hoje há psiquiatras trabalhando com linhas de pesquisa, como o psiquiatra Siddhartha Ribeiro, em relação a aplicações médicas para tratamento de algumas desordens neuronais, utilizando LSD. Tá? São 3 questões que me parecem muito importantes de serem mencionadas aqui. A série explora algo mais inusitado, que é criar um estado de consciência que na alucinação, as barreiras que a mente estabelece ao que seria uma espécie de blindagem do alter ego para o diálogo entre o ininteligível e o id desaparecem. Né? Há muita especulação, há muito de ficção nisso. Então, quero só deixar um recado, né? Lembrem-se, LSD é uma substância proibida. Então, não entendam a série como apologia, muito menos do que eu estou falando, ok? Feita essa observação importantíssima, seguimos. Décadas se passam. Mas até chegar ao episódio do furto do uísque, que parece muito suspeito, porque né, quando eu assisti, eu pensei comigo, eu acho que esse cara quis ser preso. E é verdade, ele quis ser preso. Isso não é bem um spoiler, tá? Não é bem um spoiler. O que ocorre? Quando ele ainda é jovem e está vivendo, né, daquele trabalho numa editora de uma revista em que ele faz crítica de jogos, ele está assim, no prazo apertadíssimo, ele tem que entregar um artigo num dia, ele não começou. Então, ele vai ter que ir até, porque o computador que ele tem só funciona, só roda em função desse joguinho. Ele nunca para, porque o joguinho organicamente cresce. Então, ele combina com o editor que ele vai até a edição para usar o computador da editora. Tá saindo de casa, aquele rapaz que fornece diz, tá ali na porta dele, quase que apertando a campainha, e diz, olha, eu posso ficar aqui por um tempo? E ele já havia feito isso várias vezes. O rapazinho, rapidamente, ele só cobre o monitor com um pano e fala pro cara, olha, fica aí, que eu volto mais tarde. E o cara tá lá, meio chapadão, joga um pouco de videogame, se desinteressa, e aí ele vai à sala de trabalho do nerdzinho, que cuidava da comunidade de bichinhos supostamente sencientes, com algum nível de consciência, e ele acha legal ficar torturando os bichinhos. O rapazinho vai até a editora, não dá conta, ele não consegue aguentar a angústia de ficar distante dos seus queridos bichinhos, ele volta. O que não vai ser um problema, mas isso ele dá um spoiler. E encontra o sujeito fazendo aquela barbaridade, jogando pedras, esmagando os bichinhos. Aí você imagina, se ele foi acusado de homicídio, quem que ele matou? Mas não daria esse spoiler nos detalhes. O fato é que da juventude até o início da velhice, a gente pode pensar que se passaram 40 anos. E ele, naquele jogo, né, de uma interface muito simples, porém
supostamente se desenvolvendo enquanto uma IA. Como? A ficção não explica tudo. Então, chegamos ao ponto. Por que razão ele iria querer ser preso? O meu convite é o seguinte: a gente está em 2025. Ele adentra a delegacia com o celular dele, que é tirado dele, mas depois, lógico, né, pedem para que ele faça alguma coisa. E ele insiste que ele quer muito um papel e uma caneta hidrocor. E lembrem-se de que essas salas têm câmeras que se conectam à internet. Fica a dica. E o que ocorre, ao meu ver, é um pouco tolo. Tá? Seria impensável uma fragilidade de sistema como a que ocorre lá. Mas levanta questões sobre: estamos preparados em todos os níveis que se pode estar preparado para lidar com tantas indagações que ainda não têm perguntas? Será possível realmente que a segurança, a nossa segurança em relação a dados bancários, em relação à nossa privacidade, em relação ao que é essa hiperconexão, não só via redes sociais, mas, né, vou dar um exemplo. Hoje, um cidadão não é cidadão pleno se ele não tiver o aplicativo .gov ou gov.br. Essas interconexões, estamos prontos para lidar com as responsabilidades referentes a elas? São as indagações que o episódio levanta. Tá? Espero que vocês aproveitem melhor do que eu aproveitei. Eu achei um episódio menor em relação aos demais.